Prezados irmãos, que a paz de Deus nos envolva em suas bênçãos. Antes da prece pela humanidade, trazemos essa reflexão evangélica. O evangelista Marcos informa que um dia Jesus estava ensinando sua doutrina a muita gente na praça pública. Havia muitas mães entre a multidão que ali tinha ido a fim de ouvi-lo, levando com elas os filhos para conhecê-lo e começarem a aprender a doutrina que ele ensinava. Quando Jesus acabou de falar, elas deram as mãos aos filhos e procuravam levá-los para perto dele, a fim de serem abençoadas por ele. Havia muito aperto entre a multidão, mas, empurrando aqui e dali, pediam licença para passar e chegar perto de Jesus com os filhos. Então, houve uma pequena confusão, porque os que o cercavam não queriam ceder o lugar para que elas pudessem aproximar-se dele. Ouvindo a narrativa de Marcos, a gente fica a imaginar a cena de como isso teria ocorrido. Alguns discípulos do Mestre, que estavam também ali, vendo que aquelas mães empurravam os outros para poderem aproximar-se, chamaram a atenção delas e com certeza falaram assim: "Não façam isso, minhas senhoras. Não veem como estamos aqui? As senhoras estão perturbando nosso mestre, que está ensinando sua doutrina aos outros." Elas provavelmente responderam a eles, explicando o que queriam. "Não, senhores, nós não queremos perturbar o discurso do nosso amado mestre. Pretendemos apenas mostrar-lhe os nossos filhinhos para que ele os abençoe." E os discípulos, de certo, retrucaram-lhes: "Agora não é possível. Há muita gente por aqui. Fica para outra vez." Mas Jesus, que prestava muita atenção a tudo, viu o que estava acontecendo. Compreendeu que elas se sentiriam felizes se ele abençoasse seus filhos. E como ele gostava muito de crianças, ficou com pena, porque sabia que as coitadinhas estavam ali havia muito tempo, esperando ocasião para chegarem perto dele. Então disse aos discípulos: "Deixai que venham as minhas criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham." Essa narrativa está nos evangelhos de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, e Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Essas palavras de Jesus queriam dizer o seguinte: "Deixai que as crianças se aproximem de mim e aprendam a minha doutrina também, porque elas são tão encantadoras e tão simples. Só entram no reino de Deus as pessoas que tiverem o coração bondoso e humilde como o coração dos pequeninos." Então, aquelas crianças que iam com as mães chegaram até Jesus. Ele as abençoou. Sorrindo, abraçou-as, sentou-as no colo e, com certeza, até as beijou, porque Jesus é muito amoroso e gosta de todas as crianças. O Evangelho nos leva a compreender e deduzir os pormenores em torno de Jesus. Ele
é o mestre da humanidade. Veio instruir-nos sobre as coisas de Deus. Por isso, deseja que todos nós aprendamos a doutrina que nos ensinou e eduquemos o nosso caráter e os nossos sentimentos para que sejamos homens de bem e espíritos bons quando desencarnarmos. E agora, perguntamos, será que Jesus está aqui conosco, conforme esteve com aquelas crianças que chegaram perto dele? Certamente que sim, pois Jesus não nos abandonou. E de tempos em tempos envia os seus mensageiros à terra, mas ele mesmo continua conosco. Segundo disse o nosso saudoso Chico, Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, esclarece Chico, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa de Jesus. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos suscitados pelas criaturas humanas. Mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. É isso aí. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, fazer a nossa prece de agradecimento e louvor a Deus, envolvendo em nossas vibrações de amor os políticos e os administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Sinceramente, eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. O Chico informou que, em suas relações com o mundo espiritual, tinha visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. Enfim, peçamos em favor de todos os espíritos encarnados e desencarnados da Terra. Senhor, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados pelos teus sábios desígnios. Auxilia-nos, Senhor, a conter nossa própria fraqueza para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas
e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, Senhor, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos do Teu infinito amor. Assim seja.